Olá pessoal, salve salve a todos. Demi Pontes na área, mais uma vez. Se derrubar é pênalti. E hoje venho trazer aqui para vocês mais uma pseudo notícia aqui, não é? E gostaria de desmascarar, não é? Gostaria aqui de mais uma vez repor a verdade aqui. Não, dessa vez não é nada do Castilho, não, tá pessoal? Então dessa vez é que esse Geotelex Free, não é? Também aí um blogueiro que sempre tá mandando notícias, entre aspas, né? Notícias sobre os marketing multinível, as pirâmides, né? E invariavelmente ele costuma camuflar ou torcer a verdade. Então, tem aqui essa matéria, a última matéria aqui dele, que fala sobre, estão vendo aqui, o Geotelex, blogspot.com.br. Ele diz aqui: bomba. O Bomba é para ganhar cliques, né, pessoal? Você já sabe. Bomba, irmão do dono da Telex Free, irá disponibilizar 3 milhões e meio de dólares para ajudar os divulgadores. Então, ele diz aqui: o Banco Comunitário Fidelity de Fitchburg, Massachusetts, com 126 anos de honrosa atuação, presidido por John Merrill, irmão do James Merrill, né, pessoal? Vai disponibilizar 3 milhões e meio dos seus ativos para ajudar os divulgadores da Telex Free. Que maravilha, hein, pessoal? Então, dá aqui uma noticiazinha e depois, o bacana disso aqui, ó, é que ele cita a fonte, tá vendo, pessoal? Né? Acho que muita gente tem reclamado. Aqui a foto do John Merrill, o irmão do James Merrill, tá? E ele cita aqui a fonte, dá inclusive o link, que é do Boston Globe, tá, pessoal? Então, cliquei nesse link aqui. Tá aqui a matéria do Boston Globe, matéria em inglês, lógico, né? Estão vendo aqui que é do Boston Globe, não é? Então, vamos começar aqui a desmascarar, né, pessoal? O que é que tem para desmascarar aqui na notícia tão curta? Aqui é o seguinte, pessoal. Ele dá aqui uma conotação à notícia como se o banqueiro fosse bonzinho, não é? Portanto, ele vai aqui disponibilizar 3 milhões e meio de dólares dos ativos do banco para ajudar os divulgadores, porque ele é um cara bonzinho, né, pessoal? Então, o fato de ele ser irmão do James Merrick, né, que está inclusive com pulseira eletrônica, né, é só uma coincidência, né, pessoal? Não é por isso, né? Então, eu estou usando de ironia aqui, né? Então, vamos explicar as coisas, né? Aqui, ó, aqui, pessoal, tá a matéria completa em inglês, né? E ele aqui na matéria, ele explica, né, que na verdade essa iniciativa de criar o fundo surgiu depois que o SEC, estão a ver aqui o William Galvin, né, entrou em acordo com o banco, né, com o Fidelity Bank, com o banco desse John Merrill. Portanto, vamos, digamos assim, a justiça foi em cima, né? O Galvin, né, foi em cima do banqueiro, apertou com o banqueiro, porque ele vinha dando guarita, vinha dando cobertura a essas contas fraudulentas aí, que serviram para movimentar o dinheiro para paraísos fiscais, né, pessoal? Ninguém é besta. Portanto, ele estava dando cobertura indiretamente, e como ele era irmão do outro, a justiça foi logo em cima dele, né? Portanto, o William Galvin, né, que é o secretário de Estado aqui, tá vendo? Estão vendo aqui. Ele, na verdade, ele sentou para conversar, não é? E saiu um acordo, porque o banco preferiu um acordo a ter o nome jogado na lama, não é? Por causa do presidente. Vocês entenderam, pessoal? Então, tá? Depois do acordo, ele saiu com essa história dos 3 milhões e meio. Não é porque ele é bonzinho, não, tá, pessoal? Então, recomendo aqui, vocês puderem ler aqui, quem souber inglês, não é? Para comprovar isso que eu estou dizendo, tá? Aqui, inclusive, tem uma parte aqui que ele diz que o banco não nega e nem confirma as acusações que são feitas. Portanto, o banco preferiu a saída mais fácil, pessoal, que era se sair de problema e cooperar com as autoridades, tá? Foi por isso que ele
aceitou disponibilizar esse fundo aí, pelo menos para tirar o dele da reta, tá certo? Que inclusive se trata de um banco antigo, né? Então, pessoal, tem aqui tem aqui uma matéria também. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tem aqui uns documentos oficiais aqui, pessoal, tá? Também em inglês. Isso aqui é o tal acordo, tá? Tá aqui na Secretaria SEC, State Massachusetts US. Portanto, isso aqui é o documento oficial do SEC que fala sobre esse tal acordo, né? Que é o Consent Order. Na verdade, né? Foi uma ordem que partiu da Divisão de Seguros de Massachusetts, tá? E que o banco depois assinou, não é? Assinou concordando, não é? Entendimento entre eles, tá? E é esse acordo aqui, pessoal, que versa sobre os 3,5 milhões. Pronto, aqui para quem quiser ler, aqui tá tudo explicado, tá, pessoal? Tem só uma notícia aqui que realmente não tenho visto aí na mídia e que eu acho que era interessante, tá? Era interessante falar. Eu tenho aqui umas matérias, depois eu vou mostrar para vocês. E achei interessante que nenhuma dessas matérias referem isso. Ah, vocês estão vendo aqui, tá vendo eles falando aqui, ó. Tem 14 dias. Tem 14. O William Galvin, né? Da divisão de seguros, deu 14 dias para o banco estabelecer um fundo de 3,5 milhões, tá? Essas coisas têm prazo. Estão vendo aqui. O que mais? Essa aqui é a parte que não se fala muito não se fala, na verdade, não se fala na mídia. Tá vendo? Ele deu 45 dias para nomear um administrador, não é? Como é que eu vou dizer? Um administrador para os pedidos de ressarcimento, né, pessoal? Estabeleceu aqui um canal para os pedidos de ressarcimento e vai nomear um administrador para esses pedidos, tá? E depois, isso em 45 dias. E em 120 dias, pessoal, em 120 dias, esse administrador independente vai ter que distribuir o dinheiro desse fundo e mais os juros, né, que vão ser 4 meses aí de juros, né, pessoal? Pelo menos 4 meses. Então vai ter que distribuir esse dinheiro aí pelas pessoas. Que pessoas são essas? São as pessoas que se cadastraram, né, para pedir o ressarcimento, tá? E isso serve para apenas para as pessoas, ele diz aqui vítimas, tá vendo aqui? Identificando, calculando, distribuindo o ressarcimento para as vítimas de Massachusetts, tá, pessoal? Portanto, são as pessoas lá de Massachusetts que pediram ressarcimento. Esses 3 milhões são para essas pessoas. Os 3,5 milhões, né? Portanto, isso aqui eu não vi em mídia nenhuma, tá? E é bom esclarecer isso, porque muita gente aí do Brasil e de outros estados norte-americanos podem achar que tem direito a esse fundo, mas não tem, tá, pessoal? Então, aqui é, como eu já expliquei, aqui é o acordo. E aqui tem um outro documento, vocês estão vendo aqui. Esse documento é já no site da KCC, estão vendo aqui, tá? Podem procurar lá no site. Esse documento aqui é o documento 482, pessoal, que é, na verdade, um documento do Stephen Bidar, o administrador judicial, não é? Já é um passo a seguir, é o administrador Stephen Bidar pedindo, né, acesso aos documentos do banco relativo às contas que foram abertas da Telex Free, entendeu? Portanto, o Stephen Bidar quer investigar a fundo tudo relativo ao Fidelity Bank e Telex Free, pessoal. Essa essa relação aí. Então, ele aqui está formalmente pedindo acesso aos documentos, tá? Vocês podem ver aqui. Era muito bom se vocês pudessem aí ter acesso a esse documento, né? Pudessem dar uma olhada, tá? E aqui explicando tudo, os pormenores disso, tá?
Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante, pessoal, para mostrar para vocês. Parará. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui e tal. Tá vendo aqui? Fala sobre o Vanzelé, que fugiu do país, não sei o quê. Enfim. Aqui tá explicando passo a passo, né? Fundamentando, né, pessoal? Todo o caso aqui. Explicando tudo o que aconteceu aqui. Vocês veem os itens aqui, né? Tá. Ah, tá. Essa é a parte aqui que eu queria ressaltar, tá, pessoal? Tanto ele depois, o Stephen Bidar, ele coloca prazos também e passos a seguir, né? Tanto, ele diz aqui que vai exigir questionamentos orais, tá? Ver com o pessoal do banco para explicar os documentos, entendeu? E todas as comunicações que houve entre o Vanzelé, não é? O Vanzelé, o Marion e o pessoal do banco. Portanto, ele quer não só os documentos, as operações financeiras, mas até documentos mesmo em relação à comunicação, né? E-mails, ligações telefônicas. Portanto, ele quer toda a relação que houve entre o Vanzelé, o Mario e o banco, né, pessoal? E ele vai querer questionar sobre isso, né? Tá, digamos assim, entre aspas, ele está fuçando tudo aí que envolve esse banco. Pronto, era mais isso que eu queria mostrar para vocês. E agora eu queria mostrar também alguns exemplos aqui de notícias, né? Porque, como vocês veem, as notícias podem ser torcidas ou omitidas. Nesse caso aí foi omitido, né, pessoal? Vocês estão vendo que ele colocou a coisa aqui, esse Geotelex, ele colocou a coisa como se o banco tivesse fazendo uma boa ação, não é? Tivesse aqui numa de ajudar e não sei o quê, tipo boa vontade, né? Se disponibilizou a ajudar, e não é isso, pessoal. Ele foi praticamente forçado a fazer isso se ele não quisesse entrar no processo também na cadeira de réu, tá? Ia sujar a imagem do banco, já está suja, né? Mas ia sujar ainda mais. Vocês imaginem um banco com 126 anos de idade, não é? Metido em negócios sujos como esse, né? Portanto, ele fez isso, né, pessoal, para limpar a barra, né, e não sujar mais para ele. Portanto, não pensou duas vezes e aceitou um acordo, tá? Então tem aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, outros exemplos aqui de, da mesma notícia. Não fiquem só por uma fonte, principalmente essas fontes que vocês têm aí dentro da rede das pirâmides, porque é tudo informação inquinada, né? Informação viciada. Olha aqui, tem uma matéria aqui do IG, estão vendo aqui, recomendo vocês a verem também, isso está tudo em português, claro, tá? Já está bem mais detalhada do que a matéria lá do Geotelex, mas infelizmente também não explica isso, não explica que o que foi, na verdade, foi um acordo por livre e espontânea pressão das autoridades norte-americanas, tá certo? Falta essa interpretação aqui. Tem aqui também uma outra fonte para vocês que eu recomendo, que é aqui o blog do nosso amigo Joaldo Dalla Costa, o Billy Joaldo, tá? Esse blog aqui é muito bom, pessoal, e eu, pelas matérias dele, eu já vi que ele está bem informado, tá? Então recomendo para vocês aqui, tá? Como fonte alternativa. Não fiquem pelos Geotelex da vida, não fiquem pelo Castilho, porque senão eles pedem para vocês se jogar da ponte e vocês se jogam, né? Não vão nessas barcas furadas não, pessoal, tá? Então é isso aí. Era esse o recado que eu queria dar para vocês, né? Acho que já foi suficiente. E deixar um grande abraço para todos aí e até a próxima, né, pessoal? Fiquem bem.